Fala galera! Mais um vídeo aí, o terceiro fundo imobiliário da carteira do zero aos 100 mil reais. Vamos nessa, hein? Tá ganhando forma. O fundo, pessoal, é o SDIL 11. A gente vai passar por todas essas informações aí que a gente já está acostumado, tá? Então vamos lá, vamos começar. Informações gerais. Quem é o gestor do fundo, né? Na verdade são dois, né? É a Rio Bravo e a Telos. A Rio Bravo, para mim, é uma das melhores gestoras aí, tá no mercado há muito tempo. Dispensa comentário na minha visão, tá? É, cabem a vocês a pesquisar mais ali sobre o estilo de gestão dela. E a Telos também, que já tem um bom tempo aí nesse ramo de ativos imobiliários. Eu gosto bastante da mentalidade do CEO da Telos, tá bom? Depois vocês dão uma pesquisada aí, eu vou botar aí na descrição tanto o site de uma quanto o site da outra, beleza? Então elas fazem essa parceria, essa cogestão aí do fundo. É, Quando que elas entraram no fundo, né? O fundo ele foi criado desde 2012, então é um dos fundos mais antigos também aí da bolsa, né? Do mercado imobiliário de fundos de investimentos. Porém, não era a gestão da Telos nem da Rio Bravo. Era a gestão da XP, a administradora sim, antigamente era a Rio Bravo, e tinha uma consultoria ali que era da SDI administradora, que nada mais é do que a Telos. A Telos, a SDI mudou de nome, final do ano passado, e virou Telos. E aí em 2017 eles pegaram a gestão do fundo aí, né? A Rio Bravo em parceria junto com a Telos. Se vocês abrirem um relatório, vai ter lá a descrição de atividades de cada uma. Porém, eu mandei um e-mail para o RI perguntando, né, querendo saber mais sobre essa cogestão, né, se tinha atividades pré-estabelecidas, né, ou se elas faziam uma gestão ali juntas de tudo, né, englobando tudo ali. E a resposta que eu recebi foi essa daí, pela Isabela, se eu não me engano. Então, o que que ela fala, né? Agradecemos o contato, ambas as cogestoras têm contato constante e reúnem-se periodicamente para acompanhamento do fundo e tomada de decisão frente às originações e prospecções de oportunidades. Então, que eu entendi, né? Tanto lendo o regulamento quanto essa resposta aí do pessoal, que elas têm decisões conjuntas, nenhuma toma decisões individuais. Então ela tem uma parceria ali, essa cogestão, em estar tomando as decisões ali conjuntas, beleza? Vocês vão ver que são extremamente competentes essas duas gestoras. A gente vai entender isso desde quando ela assume, em 2017, até o momento atual, e na evolução na diminuição da vacância do fundo, tá? Eles já vão para a quarta emissão, desde que pegou ali o fundo em 2017. Logo após que eles pegaram, eles transformaram o fundo em gestão ativa em 2018 e de lá para cá já foram feitas quatro emissões. Estão crescendo cada vez mais aí o fundo. O fundo ainda é um fundo pequeno, 500 milhões aí de reais, porém é um fundo que está desde 2017 em crescimento, beleza? A taxa de administração bem tranquila aí, é 0,84% sobre o valor do mercado. E um detalhe importante, o fundo não tem prazo determinado, então o fundo terá prazo de duração indeterminado. Então, bem em linha aí do que eu busco, tá bom? Então, a parte do mandato e segmento, galera, é aqui que a gente vê se o fundo está em linha com a característica que eu busco, né? Então, ali a parte do objeto do fundo e da política de investimento dele. Então, pegando a parte do objeto, né? O fundo tem por objeto a realização de investimento em empreendimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis da natureza logística e industrial, notadamente galpões logísticos. Então, fica bem claro aí o segmento do fundo, né? Então, é um segmento logístico. É, Ponto importante, né? A parte que o fundo não destinar aos imóveis logísticos, ela pode estar aplicada
em ativos de renda fixa, considerando de baixo risco de crédito, limitando-se a títulos públicos, letras de crédito imobiliário, certificado de depósito bancário, que tenham classificações das agências de riscos ali, né? Então, o que ele está falando aqui? A parte que eu guardo em caixa do meu fundo, onde que eu posso investir. Então, ele está falando aí para gente. Essa parte aqui, ó, equivalente a investimento grade, ele está propondo retirada dessa parte do regulamento. Para quê? Para dar mais liberdade ao fundo para procurar ativos ali de uma rentabilidade maior. A gente sabe que o CDI hoje está pagando lá embaixo, então ele procura rentabilizar melhor esse caixa, beleza? Ponto importante aí do fundo, né? O fundo tem por objetivo fundamental no longo prazo a geração de renda. Então isso aqui é basicamente o que eu estou atrás também nessa jornada dos zeros aos 100 mil reais. Então, investimentos em longo prazo de ativos que têm capacidade de geração de renda mediante a exploração dos ativos imobiliários que a gente já comentou e, consequentemente, proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas. Então fica bem claro aí, né? O mandato é renda e o segmento de atuação logística. Ponto importante que eu quis colocar aqui, né? O SDIL, ele tem preferencialmente comprar ativos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Não isenta ele de comprar ativos em outras regiões, mas ele deixa claro aqui no regulamento que a preferência dele é estar exposto ao estado de São Paulo e Rio de Janeiro, beleza? Agora vamos para a parte do portfólio, pessoal. Importante entender isso aqui porque é o coração do fundo, né, o portfólio. Então, desde 2012 que o fundo foi criado, né, a Telos e a Rio Bravo assumem ali em 2017. Então, assume ali no final de 2017, em abril de 2018, ele propõe mudança no regulamento para gestão ativa e consegue. Após isso, ele vai para a segunda emissão de cotas e adquire o One Park ali 62,5%. Em dezembro de 2018, ele conclui a terceira emissão de cotas, então repare, desde 2017 até o atual momento, o fundo vem trabalhando aí para crescer e mitigar as concentrações de inquilinos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ele conclui a terceira emissão de cotas e ele adquire, né, o International Business Park, que a gente vai entender que ativo é esse. E a aquisição dos 37,5% remanescente aí do On Park que ele adquiriu na segunda emissão de cotas. Lá em junho de 2019, presta atenção nessa data, até a data atual, por quê? Porque ele conclui a quarta emissão, ele anuncia um contrato ali com um imóvel na região sudeste, porém, em outubro, esse imóvel não deu certo porque a vendedora não cumpriu ali uma das cláusulas. Então, ele fica com esse caixa até praticamente junho de 2020, né? Até o atual momento aí que a gente vem passando. Então, o que acontece? Quando ele emite, quando o fundo faz uma emissão, ele aumenta o número de cotistas. Porém, se ele não aloca rapidamente, né, ali 2, 3, 4, 5 meses ali, ele alocar esse recurso, ele vai ter que dividir essa receita que ele recebe por uma quantidade maior de cotista, ou seja, diminuindo o seu poder ali de rendimento por cota, tá? Até o momento de alocação. Se ele conseguir uma boa alocação também. Então, no presente momento, o fundo, como que está o fundo hoje? Né? Ele tem dois imóveis, dois localizados no Rio de Janeiro, de 96 metros quadrados, área bruta locável, e dois imóveis em São Paulo, 104 aí, mil metros quadrados. Então, praticamente 52% a 48% ali, 48% no Rio de Janeiro, 52% ali em São Paulo, beleza? E como que está a alocação de caixa hoje do fundo, né? Então, tem 73% ali em ativos de imóveis acabados para renda e 25,3% em renda fixa. Porém, ele já tem uma estrutura de destino de alguns desses valores aí. O que sobra ainda em fundo em caixa, galera, depois das destinações desses valores, é os 55 milhões. Então ele ainda tem 55 milhões aí em caixa para investir, para adquirir novos imóveis aí, beleza? Então, dando continuidade aí no portfólio,
lá no Rio de Janeiro, ele tem o multimodal Duque de Caxias e o Internacional Business Park, que é do lado do multimodal, né? Então, o multimodal ele tem alguns inquilinos, como a BRF, a CIMED, a Braco, a IFCO e a Royal Canin. Só que a Royal Canin e a CIMED eles já anunciaram que vão sair, anunciaram em julho que vão sair. Então, esse relatório aqui é o relatório de julho, ele ainda não emitiu o relatório de agosto, beleza? E o outro imóvel é um estacionamento que é locado 100% para a BRF, beleza? Então a gente já vê aí uma concentração de inquilino da BRF no Rio de Janeiro. Então a BRF, a gente vai ver mais à frente ali, mas ela ocupa praticamente aí 70% aí do imóvel, dos dois imóveis aí, 100% do International Business Park e pouco ali do multimodal, né? E aí em São Paulo tem o One Park, que está alugado para Braskem, Cromos, Andrômeda, Sherman Williams e Adex. E o Galpão de Guarulhos, que foi adquirido recentemente aí, que está nos laboratórios Stifel e a Alma Viva, beleza? É um laboratório conhecido, se eu não me engano é GSF, tá? Então, como que está a diversificação geográfica do fundo, né? Então, 46% ali, eu falei 48%, mas são 46% ali no Rio de Janeiro, localizado em Duque de Caxias, e o resto em São Paulo, no eixo Anchieta e agora em Guarulhos, que foi a nova aquisição. Beleza? Então, vamos nessa. Como que está o tipo de contrato, né? Já falei a diferença desse tipo de contrato em vídeo anterior, então 22% é atípico e 78% são típicos. E os vencimentos do contrato, praticamente aí a maioria vencendo aí após 2022. Então, a gente enxerga, eu enxergo o fundo como uma boa geração de renda aí para os próximos anos, tá bom? Importante, todos os contratos são reajustados pelo IGPM, tá? 100% dos contratos IGPM. E o setor de atuação, né? É a porcentagem da receita contratada. Então, a gente vê uma concentração de receita no ramo de alimentação, que é a BR Foods, tá? Então, a detentora da marca Sadia, Perdigão e etc. Então, a BR Foods detém ali uma boa porcentagem da receita do fundo, né? Detinha mais, o multimodal foi o que originou o fundo lá em 2012. Então, a BRF ali praticamente ainda representa uma boa concentração, mas ela era praticamente a dona da receita contratada ali do fundo, né? Então, desde que a Rio Bravo e a Telos pegaram o fundo, eles vêm fazendo emissões ali a fim de mitigar essa concentração aí da BRF, tá? Então, na área bruta locável ali total de 200 mil metros quadrados do fundo, praticamente ali 66 mil metros ali é da BRF. Então, a gente tem uma concentração de inquilino, tá? Então, aí eu perguntei também ao RI, né, a gestão do fundo, o que eu queria saber, né? Eu queria saber sobre o que a BRF perdia em estar saindo do fundo. Porque o fundo perder já está claro, ele perde ali os 45% da receita de cara ali e a vacância enorme ali numa região do Rio de Janeiro, que é uma região que é ruim, tá? É uma região que tem uma vacância elevada ali, que é Duque de Caxias, ou seja, tem muita oferta de imóveis e pouca demanda, então a vacância vai lá para cima. Então, se a BRF sair, tá claro que o fundo perde boa parte da receita e vai ser difícil realocar esse imóvel ali em Duque de Caxias, né? O ponto que a gente pode enxergar como positivo é que desde 2012 ali, desde a criação do fundo, a BRF está ali no imóvel, tá? E aí eu quis saber um pouco mais ali sobre a BRF, né? Eu perguntei, né? A concentração da receita da BRF, vi que o fundo tem procurado mitigar essa concentração através de novas aquisições. Mas minha pergunta seria no sentido do que a gestão enxerga, que é o diferencial que mantém a BRF no imóvel. Quais seriam as perdas da BRF se ela resolvesse sair? Então eu queria entender o que a BRF perde se ela sair do fundo. E se o fundo acredita em uma possível saída mesma ou se realmente a situação é improvável. Aí a Isabela respondeu, né? Esse é um ponto importante da ocupação
da BRF. O galpão que ocupam no multimodal é refrigerado e demandou um alto investimento da mesma no local. Então, o que, é que ela está dizendo aqui? Que a BRF investiu uma alta grana no multimodal onde ela ocupa ali, né? Ele tem que ter um galpão específico, um galpão refrigerado, e eles investiram essa grana pesada lá. Então, de cara aqui, a gente já vê que para ela sair não é tão simples assim, tá? Além disso, o International Business Park, que é o pátio de carretas em anexo no multimodal, então é o pátio que a BRF usa para estacionar suas carretas ali, tem um contrato atípico de 10 anos, ou seja, vai até o final de 2028. Entendemos que isso amarre bem a ocupação da BRF no local. Mesmo com contrato típico no multimodal. Então ela tem um contrato típico no galpão do multimodal, porém tem um contrato atípico até 2028, 100% do International Business Park. Então realmente é uma negociação bem amarrada. A BRF saindo, ela vai perder um alto investimento que ela fez ali para o galpão e vai ter que pagar, quando a gente fala de contrato atípico, ela vai ter que pagar os 10 anos. Então, os aluguéis referentes aos 10 anos até 2028, se ela sair. Então, não é um ponto interessante para a BRF sair. Eu realmente enxergo bem improvável, na verdade, ela sair desse imóvel. Beleza? Por ser um eixo, ela complementa, né? Por ser um eixo importante de acesso à cidade do Rio de Janeiro e por ter complementariedades de espaço e especificações dedicadas à operação, permanecendo à disposição atenciosamente Isabelle Pérez. Então, bacana aí a resposta. Então, a gente vê que por mais que tenha uma concentração de receita da BRF, não é tão simples assim ela sair, porque ela vai perder bastante ali na saída dela. Então vamos para a vacância e inadimplência. Então vamos linkar lá o que eu falei no início. Eu falei, a gente vai enxergar a competência da gestão. Então desde que a gestão assumiu aqui em 2017, né? Deixa eu botar aqui um apontadorzinho. Então desde que a gestão assumiu aqui em 2017, o fundo tinha 14% de vacância. Então o que está em cinza aqui, 14,2, 14,2, vem a zero, é a vacância do fundo. O que está em amarelo, galera, realmente é a vacância do Duque de Caxias, a região de Duque de Caxias lá no Rio de Janeiro. Então, a gente verifica aqui que se a BRF sair, o fundo vai ter problemas. Então, o que, é que o fundo está buscando fazer? Mitigar, reduzir essa exposição da BRF através de emissões de novas cotas e adquirindo cada vez mais imóveis, né? Então, a gente vê que a vacância na região é alta. Então, o fundo tem uma vacância bem controlada aqui. Então, ele só tinha um Duque de Caxias aqui em 2017, né? Então, em vermelhinho aqui o eixo Anchieta, que é 13%, 21% aqui de vacância, e hoje está bem controlada aqui a região, né? 7% de vacância. O fundo está bem controlado a vacância desde do terceiro trimestre de 2018, então 0%, 3%, 4%, 4%. Então está bem controlado. E agora com o imóvel de Guarulhos, aí é uma região que realmente tem atualmente, né, tem uma vacância baixa, 5,7 ali na região. Então corrobora aqui para manter essa vacância aqui do fundo. Então bem controlada a vacância. Inadimplência do fundo em 90 dias de atraso, então ninguém está inadimplente, 0% aqui de inadimplência. Então, bem tranquila a vacância e inadimplência aí do fundo. Agora falando um pouco de demonstrações financeiras, pessoal. Então, o que acontece, né? Eu peguei aqui o histórico de 2019 todos. Então, ela fez uma emissão aqui, né? A quarta emissão aqui em 2019, em junho de 2019. Então ela começa a diluir aqui o seu rendimento por cota. Por quê? Porque ela não fez alocação aqui nesse período. Você viu que ela tentou fazer a alocação, o vendedor não cumpriu as cláusulas, então retornou ali. Então ela ficou com esse período de alocação aí em negociações. Pulou 2020 em negociações, veio a pandemia, prejudicou mais ainda, mas agora ela conseguiu negociar essa aquisição desse imóvel em Guarulhos e ainda tem um caixa aí de 55 milhões para investimentos, tá? Então, se a gente pegar aqui o acumulado do ano de 2019,
o fundo entregou aqui para o cotista 0,62 centavos mensalmente, né? Se a gente pegar o cenário atual, a gente vai ver realmente que tá bem desafiador, né? Cenário atual, acumulado de 2020, o fundo vem entregando 0,47 centavos, então bem abaixo do que ele já entregou aqui, né? Então, pegando essas demonstrações financeiras e calculando o dividendo yield, né, tanto retroativo quanto o que eu enxergo, né, lembrando, é futurologia, pode acontecer, não pode acontecer, mas a gente tem que trabalhar no que o fundo já entregou, né? Que a gente enxerga daqui para frente do fundo. É uma situação nova, o fundo rentabilizava também a parte de caixa ali quando a taxa Selic estava um pouco mais acima, né, que a inflação estava mais acima, agora mais abaixo, então realmente o fundo tem que buscar alocar esse capital logo, porque rendimento em renda fixa a gente sabe que não está rendendo muita coisa. Tá? Então, se a gente pega ali a média dos últimos 19 meses, o fundo pagou 0,56 centavos. Eu arredondei para 0,55, que eu quero fazer a futurologia com essa conta. Lembrando, pessoal, não é garantia de nada, pode acontecer, não pode acontecer, mas é o que eu enxergo no fundo, beleza? Então, 0,55 centavos multiplicado vezes 12 meses vai dar um total de R$ 6,60 por cota. Se eu pegar os R$ 6 e dividir pelo valor da cota que eu comprei hoje, vai dar um DY de 6,48. Se a gente pegar o Tesouro IPCA mais longo, ele está pagando IPCA mais 4,35. Se eu abato 6,48 do 4,35, eu ainda fico com um prêmio de risco ali de 2,13% por cento ao ano. Então, é um fundo que entrou na carteira, tá? Passou em todos os crivos aí, dos meus crivos, tá, pessoal? Então, estudem mais, vou deixar aqui link para o site da gestora, tanto Telos quanto a Rio Bravo. Entre em contato se tiverem dúvida, comentem aí também se tiverem algum tipo de dúvida, tá? Então é um fundo que entrou na carteira do 0 aos 100 mil reais, tá? Então fiz a compra dele hoje, 10 cotas a R$ 101,77 e a posição atual aí da carteira é R$ 3.000,76. Então, pessoal, realmente, né? A gente começar. Eu tô fazendo esses vídeos aqui para vocês perderem o medo de investir. Não tem bicho de sete cabeças em investimento, tá? Você vê, a gente começou aí 3 meses atrás, a gente já tá com R$ 3.000 aí acumulando ali na carteira do 0 a 100 mil. Não é da noite pro dia, não vai ser. A, o mercado financeiro não é para você enriquecer, você enriquece realmente na sua renda ativa, é trabalhando cada vez mais, mas ali é um local de você acumular cada vez mais patrimônio. Então, a gente vai acumular esses R$ 100.000 aí em fundos imobiliários. Beleza? Então, já estamos com os R$ 3.000, estamos dando carinho aí à nossa carteira, um fundo de logística adicionado. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje aqui. Então, pessoal, se gostaram aí, curtam, compartilhem, compartilha lá no Insta, me marca lá que eu reposto, tá? Então, um grande abraço aí e até a próxima. Valeu!